Olá, eu sou a Isabela Lessa, editora do Meio Mensagem, e você está acompanhando A Ideia, programa em que eu converso com profissionais de diversas indústrias e diversas áreas sobre as ideias que regem seus negócios e trajetórias. Minha convidada de hoje é uma das poucas CEOs mulheres no comando de agências. Hoje ela está à frente de uma das maiores do mercado. E o caminho dela na publicidade foi permeado por desafios, porque ela foi designada a papéis de liderança desde muito cedo na sua carreira, que foi construída na área de atendimento e negócios. A vida profissional dela, porém, começou na cozinha profissional. E a gente vai falar sobre isso nessa conversa. Estou falando da Karina Ribeiro, CEO da VML. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Isa. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que o pessoal for nos ouvir. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz. Legal, Karina. A gente que agradece a sua presença aqui no A Ideia. Bom, como eu já deixei essa prévia na introdução sobre a sua incursão no mundo da gastronomia, eu queria que você contasse, porque eu acho que não é todo mundo que sabe disso, assim, que você fez 2 faculdades simultaneamente. Simultaneamente não, né? Paralelamente, porque você fez publicidade e gastronomia ao mesmo tempo, na verdade. Uma de manhã e outra à noite, é Uma de isso? manhã e outra à noite. Então, eu quando eu me formei, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Fiz cursinho, me formei na verdade, eu me formei, acabei o colegial e aí fui viajar. Eu tive, enfim, meu pai é um grande viajante, ama viajar e quando eu e meu irmão, a gente acabou o colegial. Meu irmão já tinha entrado na faculdade, meu pai falou, olha, estou ficando velho, não sei quando eu vou conseguir viajar, quero viajar com vocês. E eu nem acabei entrando na faculdade, a gente ficou 7, 8 meses viajando com meu pai. Fomos para a Ásia, Sudeste Asiático, para a Europa, fizemos uma mega viagem em família, foi maravilhoso também, tive um privilégio, uma oportunidade de poder fazer isso, e poder fazer isso com seu pai, com seu irmão, foi lindo. E voltei ainda sem saber muito o que ia fazer, comecei a fazer o cursinho, e adorava, sempre gostei de cozinhar, sempre foi uma coisa que me fascinou. Passava a tarde assistindo o programa, Ana Maria Braga, Palmirinho Onofre, todo mundo. E aí abriu-se o curso de gastronomia. Eu fui a primeira turma de gastronomia do curso, fiz a Embi Morumbi, que tinha ali na Rua dos Trilhos, ali no Brás. Foi o primeiro campus dele, maravilhoso, lindo, assim, um desbunde de cozinha industrial. E prestei SPM também no curso de publicidade e propaganda e passei nos dois. E falei para o meu pai, falei, eu não sei o que eu faço. O que você acha? Ele falou, olha, eu consigo, e também, novamente, um grande privilégio, consigo pagar as duas. Quer começar a fazer as duas? E aí a gente vê o que acontece? Falei, poxa, quero muito, né? E me inscrevi nas duas, comecei as duas, uma de manhã e uma à noite, e fui tocando e adorando as duas coisas. E falei, pai, tô gostando. Ele, não, então vai. Pai, tô gostando, então vai. E uma era só 2 anos, a Embi Morumbi, ela, na verdade, é um curso profissional, superior profissional. E eu falei, eu acho que eu vou conseguir fazer as duas. Ele falou, então bora, então vamos. E fui e me formei na gastronomia em 2 anos, fazia à noite, e a SPM de manhã. E aí, quando eu me formei na gastronomia, passei a SPM para a noite, para ficar com o dia livre, para começar a estagiar e trabalhar. Mas antes de eu começar a ir para o lado de publicidade, quando eu me formei na gastronomia, você tem aqueles estágios, você tem que cumprir algumas horas de estágio. E eu falei, tá, então deixa eu finalizar essa história. Fui fazer meus estágios, trabalhei em alguns restaurantes. Tive aí uma história que foi curta na gastronomia profissional, colocando assim. Então, trabalhei em 3 restaurantes. E também tive uma empresa de catering, fiz alguns eventos que não deram certo, mas foi muito bacana. E na gastronomia, eu trabalhava sempre no turno da manhã. Já tinha passado a faculdade, a SPM para a noite, então comecei a trabalhar nos restaurantes de manhã. Entrava no turno das 5h30 da manhã, eu entrava na cozinha e fazia toda aquela preparação, tudo que você tinha que fazer para servir o almoço. Né? O almoço era durante a semana, almoço executivo e final de semana também. E foi muito interessante quando eu olho as 2 profissões que eu escolhi, porque me formei nas duas, né? E depois fui para a publicidade. A gastronomia, ela tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte: você passa horas se preparando,
Então, cortando as coisas, preparando, né? Fazendo lá o mise en place, como eles chamam, para chegar no período do almoço ou do jantar, o meu turno era do almoço, e em 2 horas, cara, assim, explode, são 2 horas de tensão, porque todo mundo chega ao mesmo tempo no restaurante, quer comer, quer ser bem atendido e quer que a comida venha na hora que você pediu. Então, você prepara horas para chegar em 2 horas e ter aquele momento de estresse intenso em 2 horas. Num ambiente hostil, porque você está falando de uma cozinha que é quente, com utensílios como facas, com fogo, com uma brigada. Isso tem mais de 20 anos que eu me formei, quando eu trabalhei em cozinha. Então, com pessoas... Imagina que foi o primeiro curso profissional de gastronomia. Então, a maioria das pessoas estavam, né, lá junto comigo. Eram pessoas que tinham aprendido no ofício. Então, sem tanta... Né, profissionais que aprenderam no ofício, mas sem tanta formação. Então, era um ambiente, no mínimo, assim, intenso, por assim dizer. Você assistiu The Bear? Comecei a assistir The Bear e não continuei. É engraçado que tem uma coisa também. Eu acho que quando a gente... eu gosto muito... Bom, né, séries aí, todo mundo já faz parte do cotidiano de todo mundo. Eu adoro assistir séries, mas eu gosto muito de assistir ficção. E aí, quando você assiste alguma coisa que é perto da sua realidade, ou já foi, às vezes é uma coisa assim, pô, não, eu quero dar um relax e me levar para um lugar assim, ó, fictício, né? Para eu dar aquela descansada. Então, eu começo a assistir e vou lembrando, assim, assisti 2 primeiros episódios. Porque é uma série que retrata bem aquela tensão da cozinha quando o restaurante abre, é aquela correria, aquela tensão que você deve ter vivido na pele. É tenso, eu, infelizmente, assim, já cheguei a presenciar brigas, assim. E aí, a hora que você pega numa briga, num lugar, então, né, The Bear, num lugar quente, pequeno, estressante, a coisa escalona, assim, é complicada. Você brigou? Não, mas eu presenciei uma vez uma briga de um sous-chefe com um lavador de prato, sempre tem ali onde lava. E foi horrível, assim. Então é isso, assim, as coisas se inflamam. Mas, enfim, tive experiências maravilhosas também, por favor, né? Na gastronomia, trabalhei nesses restaurantes, tive essa empresa de catering. E acho que é curioso, e aí quando eu, né, olhando, depois eu acabei, né? Continuei a faculdade de publicidade e me formei na SPM e também aconteceu a mesma coisa. Tinha as horas de estágio para cumprir, para você se formar. E aí, eu passando na faculdade, vi ali no painelzinho de cortiça, tinha lá o cursinho de estagiários da Ogilvy, que na época era ministrado pelo Luiz Augusto Kama. E fui fazer o cursinho de estagiários e entrei lá na Ogilvy através desse cursinho de estagiários. E aí, eu, quando olho, né, para essas duas, né, fiz essas 2 faculdades, me formei nas 2, trabalhei pouco na gastronomia e na SPM, na publicidade, eu acho curioso que são 2 profissões intensas também. Tem paralelos aí, Tem né? paralelos um pouco, sabe? Assim, são, obviamente, práticas completamente diferentes, mas tem um paralelo, eu acho que é interessante, assim, e a minha história na publicidade, né, ela foi uma história... Eu construía a minha trajetória profissional no grupo da APP, então sempre em agência. Eu não tive a experiência, né, não fui para cliente, então sempre foi em agência. E aí, fazendo um paralelo com a gastronomia, foram 2 profissões de servir, né? Somos de prestadores de serviço. E eu acho isso muito interessante se eu paro para uma trajetória. Então, sim, dá para correlacionar uma coisa com a outra, assim, no meu caso, sim. Os níveis de estresse, a correria e ter que entregar um produto que seja excelente, que encante o cliente, o consumidor, né? Tem muitas... fez melhor que eu o paralelo, exatamente isso. Eu acho que tem... É que na nossa, né, na minha profissão como publicitária, eu acho que o nível de estresse ele é mais diluído durante o dia. Então, assim, acho que você vai tendo... Você dilui esse estresse durante o dia na sua jornada de trabalho e na gastronomia era mais concentrado. Então, acho que fica até mais visível e talvez você consiga até depois sair de lá e falar... Pá,
você dá aquele respiro. Eu acho que na publicidade você vive um dia a dia mais dinâmico ao todo, né? Mais intenso. E você trocou, então, um emprego, estágio, enfim, que você estava, que você cursava, que você fazia na gastronomia, pelo estágio na Ogilvy? Como que foi essa transição? Não, eu tinha acabado, eu fiz alguns, né? Trabalhei em 3 restaurantes e depois fui ter essa empresa de catering com uma amiga minha que tinha já um restaurante. E a gente começou, né? Teve ali, fez um evento e eu já precisava me formar e eu precisava fazer as horas de estágio na publicidade. Então, não é nem que eu troquei, eu também tinha que concluir aquilo e comecei a trabalhar. Falei, não, olha, já não estava trabalhando no restaurante, tinha feito esse evento, foi interessante, mas tinha que parar e falar, não, vou fazer isso, vou investir nisso, é aqui que eu vou seguir. Mas eu precisava concluir o curso de publicidade. E fui fazer o estágio. E aí, a hora que eu entrei na Ogilvy, e entrei, né, no mundo da publicidade, eu brinco e falo, poxa, piscou, deu aqui quase 20 anos, estou aqui na sua frente. Mas é isso, você vai. E aí eu começou a me envolver e eu comecei a adorar tudo aquilo. Acho o mercado de publicidade de um dinamismo incrível, me fascina, me encanta, porque a gente tem, né? Então, quando a gente fala de servir, né, de entregar alguma coisa. Então, eu só consigo falar do meu histórico, né? Então, a minha trajetória foi sempre em agência. E eu acho delicioso isso da gente, esse dinamismo que a minha profissão me trouxe. Cada dia ou cada hora durante o seu dia você está conversando com pessoas diferentes, com problemas diferentes, com necessidades diferentes, com indústrias diferentes, com pessoas que vêm de mundos diferentes. Então, desde, poxa, um dentista que formou ali que empreendeu e criou a maior franquia de clínicas odontológicas do Brasil e do mundo. Você senta para conversar com essa pessoa e ela começa a falar do negócio dela e você fala, poxa, como é que eu consigo agregar valor ali? Como é que eu consigo fazer diferença através do que eu posso servir, entregar? E depois você para e vai falar com uma grande indústria aí de bens de consumo. E você vai aprendendo dinâmicas. Eu acho isso tão fascinante, Isa. Eu acho incrível. Isso eu me apaixonei. E aí foi. E só voltando um pouquinho a falar de gastronomia, você se recorda da primeira vez que você falou, nossa, sou apaixonada por comida? Tem esse momento, essa lembrança, assim? Eu não sei se eu me recordo. Desde muito cedo, a minha avó materna gostava de cozinhar. E eu, criança, estudava de manhã e ficava à tarde em casa. Então, estava sempre ali na cozinha, vendo, testando. Eu me encanto muito na gastronomia, essa coisa de você... Primeiro que eu acho extremamente relaxante. É um momento que você vai fazendo as coisas, e o corte, a preparação. Eu gosto muito de assar coisas, eu gosto muito de fazer... Eu gosto muito de confeitaria. Eu tenho vontade, de, a hora que eu tiver um tempinho, voltar a fazer um novo curso de confeitaria fora. Eu acho maravilhoso, uma coisa assim... Poxa, você se prepara, você pesa, você faz, e aí você mistura aquilo, você coloca no forno, e sai outra coisa, né? E sai uma coisa assim, eu acho isso incrível. Tanto que hoje eu não tenho mais tanto tempo, então eu não sou uma pessoa que cozinho todo dia. Não tenho essa disponibilidade. Mas o que eu faço então? Porque eu gosto muito de cozinhar. Eu faço projetos. Então, assim, eu tenho 2 filhos. A Helena, que vai fazer 14 anos daqui a pouquinho, e o Pedro, que tem 6 anos. Então, os projetos que eu consigo fazer hoje são... eu faço todos os bolos de todos os aniversários, de todos os eventos deles. Então, porque aí eu consigo me comprometer com isso. Poxa, a Helena vai fazer agora aniversário em março. Vamos fazer o bolinho para a família. Eu faço bolo para a família, o bolo para a festinha das amigas. Ela já não leva mais bolo para a escola, mas o Pedroca leva. Então, como é que a gente vai fazer? Eu sempre faço festa de Halloween em casa, então vamos fazer o bolo. Aí eu escolho, a gente olha a referência, vejo como vai fazer, se é 1 andar, se é 2 andares. E aí eu consigo me comprometer. E aí eu adoro se consegue fazer com calma. Então, sim, assim, só voltando, não lembro qual foi a primeira vez, mas é uma coisa que permeou minha vida inteira, basicamente. Assim. Confeitaria é tida como o lado mais difícil da gastronomia, porque né, é uma ciência mais exata, né? Não tem tanto lugar para improviso. Se você erra a medida, desanda o bolo. Você sabe que você fala isso, é engraçado. Eu acho incrível, acho lindo. Depois eu te mostro alguns bolos aqui que eu adoro fazer mesmo. Mas, então, por exemplo, eu adoro... Eu fiz um curso...
de macarrão. É dificílimo fazer. É dificílimo. Então, eu acho lindo, assim, você vai, você testa, você faz, aí dá certo, aí não dá. Agora, na verdade, o meu projeto atual é fazer eu tenho um quintalzinho em casa, eu vou fazer uma pizzariazinha. Brincando com as crianças, vamos fazer uma pizzaria. E aí eu vou comprar um forno de pizza, aí eu quero, assim, putz, a massa. Como é que eu vou fazer uma massa? Fermentação natural, testar. Quais são os seus menus? Aí eu falei para eles, dê um nome para a pizzaria. Vamos começar a fazer sabores, a gente faz um cardápio. Aí eles ficam mega empolgados. Então, assim, é isso. Eu consigo hoje, da gastronomia, e fazer esses projetos. Mas a confeitaria, eu acho que tem gente que... eu concordo com você, eu acho uma ciência quase, mas tem muita gente que não gosta porque gosta de fazer, não, eu improviso, eu faço, eu vou, eu gosto de fazer do meu jeito, e que não dá, assim, é mais difícil na confeitaria de dar certo mesmo. Uhum. E ouvindo você falar, é uma coisa que exercita bastante a nossa criatividade, querendo ou não. Você fica ali focado, mas é um fazer ali que é muito sensorial e exercita bastante a criatividade. E aí, levando isso para o lado da publicidade, qual que é a sua relação com a publicidade, né? Você crescendo, assistia muitos comerciais, já tinha essas referências quando você começou a cursar publicidade? Eu acho que a publicidade, ela faz parte da cultura, né? Então, como estamos no Brasil, faz parte da cultura brasileira. Então, todo mundo, eu acho que cresceu vendo publicidade de um jeito ou de outro, e comigo também foi assim. Então, sim, lembro de vários comerciais ao longo da vida, de outdoors e coisas que aconteciam que você falava, nossa, né? Então, assim, aquelas primeiras empenas e coisas que você via, você ficava assim, ó, que incrível. E eu acho que eu escolhi, e o que me encantou na publicidade foi muito essa parte de comunicação. Então, eu sou uma pessoa que... outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, ela estava falando, olha... Ela falou, não, porque eu sou introvertida e os extrovertidos. Aí eu falei, poxa... era com a Paula Pupa. Eu falei, putz, eu não sei se eu sou introvertida, ou se é introvert ou extrovert. Ela, você está de brincadeira, né? Não, você é completamente extrovertida, Karina. Eu falei, não acho que eu seja. Ela falou, Karina, uma extrovertida é uma pessoa que se alimenta dos outros, no sentido dessa energia, assim, ó. E aí eu falei, poxa, nessa definição eu concordo com você. Eu sou uma pessoa que gosto disso. Se a gente está aqui, a gente está trocando, eu acho delicioso essa comunicação, se aprender coisas, se poder falar, se poder estar junto com pessoas, eu acho tão rico isso. Então, eu acho que no meu caso, a publicidade veio muito mais nessa, como é que eu consigo transformar, fazer, criar coisas junto com os outros, mais do que olhar um comercial e falar, nossa, eu quero fazer isso, sabe assim, nossa, que incrível. Então, eu sempre achei que essa criatividade me fascinava, mas eu acho que o que me pegou dentro da minha profissão foi essa capacidade de, através de comunicação, a gente fazer coisas. Sabe? Um pouco isso. E é por isso que você enveredou pelo caminho de atendimento e negócios, que é um constante lidar com pessoas, conversar, convencer, fazer negócios, enfim. Eu creio que sim. Eu comecei, então, o cursinho de estagiários do Cama era muito curioso, porque era muito legal. O que acontecia? Você tinha lá alguns dias, iam todos quem tinha se inscrito para o cursinho, e aí desciam os líderes de cada uma das áreas. Então, descia a head de RTV, que na época era a Nancy Bonani. Ela descia e ela contava, ela falava, olha... o RTV faz isso. Então, ele explicava o que fazia para os estagiários ali, para os aspirantes a estagiários, na verdade. O RTV faz isso, então eu converso com os fotógrafos, e eu orço os filmes, e a gente vai nas filmagens. E aí, eu lembro que, na época, né, quando ela foi contar, ela falou, por exemplo, e ela levou um fotógrafo que tirou uma foto, e depois mostrou. Era muito incrível. Todo mundo falou, nossa, quero ser RTV. Não, gente, eu quero ser RTV, todo mundo queria ser RTV. Aí, chegava alguém de mídia. Então, a mídia faz isso, faz aquilo, papapá. Então, cada um descia dentro desse curso, né? A dinâmica do cursinho era isso. Descia, explicava, aí depois você tinha que escolher lá no questionário que área que você queria aplicar. E aí o cara, não, criação
e RTV. Outro atendimento, todo mundo colocou RTV ali, porque tinha sido fantástica. Ela vendeu bem a Ela área. vendeu maravilhoso, mas eu coloquei atendimento e depois teve a vaga, né? Abriu-se a vaga e foi muito curioso. Nessa minha trajetória, abriu a vaga para atender Unilever, e foi o que eu atendi, assim, anos a fio. No grupo de atendimento do Musa, que foi com quem eu trabalhei também muitos anos. E aí comecei e me encantei, porque realmente assim, eu me fascinei por essa capacidade de você, ao se comunicar, ao conversar, poder fazer a diferença numa equipe, numa conta, num cliente, numa marca, num produto. Eu, até hoje, acho maravilhoso, acho incrível. E quando você entrou naquele momento, naquele estágio na Ogilvy, você soube que era aquilo. Você ia seguir publicidade sem olhar para trás. Teve esse momento na sua vida? Poxa. Eu não sei se eu tive esse momento engraçado. Eu adoro o que eu faço, mas eu não sei se tipo assim, nossa, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida e nunca mais quero fazer nada. Eu acho muito interessante que hoje, né, os jovens têm até uma... Não vou ter só uma carreira na vida, né? Hoje está muito mais comum de você ter mais de uma carreira na vida. Eu não sei se eu tive esse momento eureka, mas eu fui gostando muito. E aí fui me envolvendo, e fui vendo, e fui crescendo. E aquilo foi, assim, é uma dinâmica que eu adoro e sou apaixonada até hoje. Então, não sei se eu tenho... nunca mais vou olhar para trás. Eu continuo cozinhando. E até penso um pouco nisso, assim. Eu acho que mais para frente, no futuro, quero fazer isso mais como um hobby. Não me vejo assim, vou abrir um restaurante. Não. Mas penso sempre nesse lugar da gastronomia que hoje eu consigo fazer poucos projetos, mas que eu quero mais para frente poder ter mais tempo de fazer isso, mas não penso em outra profissão. Uhum. E da sua vivência, tanto nos estágios de gastronomia, nos seus trabalhos em restaurantes, tanto a sua experiência como empreendedora com a empresa de catering, o que você levou disso para a publicidade, né? O que te ensinou a cozinha que você levou para o mundo das agências? Eu não sei se é para o mundo das agências ou para o meu dia a dia. Eu acho que tem uma preparação, uma organização de você... Poxa, o que eu tenho assim? Então, eu sou uma pessoa que eu brinco, eu falo um negócio de me organizar bastante para poder me desorganizar com calma. Então, eu deixo tudo organizadinho e aí você vai se desorganizando com calma, se atrasando com calma. Mas eu acho que na gastronomia, você tem que preparar. Você tem que olhar, o que eu quero lá na frente? Eu quero um bolo, eu quero fazer um bolo. Tá, o que eu preciso? Você vê se você tem os ingredientes, se não tem, você se prepara. Quanto tempo demora para fazer aquilo? Se são fases, então eu vou começar a fazer... Estou falando do bolo porque hoje os projetos que eu faço são os bolos das crianças. Mas será que eu consigo assar a massa hoje? E aí amanhã, enquanto eu estou assando a massa, eu faço o recheio, deixo ele esfriar e amanhã eu consigo montar esse bolo? Quanto tempo eu preciso de cada uma dessas coisas? Então, isso, quando eu penso no meu dia a dia, ele é muito valioso também. Como é que você se organiza? E primeiro, pensa onde é que você quer chegar, qual que é o teu ponto final e como é que você faz as coisas acontecerem. Então, isso, sem dúvida nenhuma, eu carrego. E eu acho que tem essa criatividade, esse entusiasmo também, assim, de coisas. Mas eu acho que é muito meu também. Eu adoro fazer coisas. E acho que a gastronomia é sobre fazer. Você falou sobre o entregar e servir também. Mas eu sou uma pessoa que eu me realizo muito no fazer. Eu tenho muito prazer nisso, sabe? Assim, de fazer coisas acontecerem, de realizar coisas. Eu acho isso uma capacidade do ser humano incrível. Uhum. E a sua carreira foi permeada por grandes desafios, assim, o Musa, que você citou, com quem você trabalhou bastante tempo na Ogilvy, te chamou para fundar a David. E você foi. Como é que você... E aí, anos mais tarde, você foi escolhida para ser a CEO da VML. Não era a escolha óbvia, mas você foi escolhida para esse papel, sem nunca antes ter sido CEO. Então, esses momentos que foram grandes viradas na sua carreira, como que você lidou com eles? Teve medo? Você foi com medo mesmo? Você se sentia despreparada ou pelo contrário? Maravilhoso. Eu trabalhei muitos anos na Ogilvy, sempre na área de negócio, de atendimento ao cliente.
E eu saí, depois de, eu acho que mais de 12 anos, eu saí da Ogilvy para ir morar em Portugal. Meu marido foi transferido para lá, trabalhava numa multinacional na época, e eu fui acompanhá-lo. Foi ótimo, foi um momento de ócio criativo. Falei, pô, já estou há 12 anos aqui, e fui com ele. Ficamos 2 anos, fiquei grávida lá, da Helena, e voltei para ter a Helena aqui. Tive a Helena, tive o privilégio também de ficar com ela ali no primeiro ano dela. E aí, nessa altura, o Musa, o Anselmo e o Gaston, abriram a David. E sempre falando com o Musa falou, não, ó, já ficou aí muito tempo, já tá esse ócio criativo, nem chama ócio criativo isso aí, você tá, né, nessa piruíce aí há muito tempo, vem pra cá, a gente acabou de montar a David, vamos montar a operação aqui no Brasil. E, de fato, foi uma coisa que que me encantou. Eu falei, não, para esse desafio, topo, vamos muito. E foi, Isa, eu acho que foi a grande virada da minha carreira, porque antes eu tinha um papel ali de clientes, de negócio, e isso me colocou num papel de executiva montando uma operação. Eu aprendi demais, assim, foi um grande new business. Eu lembro que a gente não tinha, a gente pegou uma salinha lá na Ogilvy, colocamos ali um adesivo David, não tinha nem computador, era meu computador de casa. Então foi assim, a primeira funcionária montando uma operação, isso me ensinou demais, foi incrível. De tudo, não só, né, assim, a gestão a gente vai aprendendo ao longo da nossa trajetória profissional, mas o que preciso fazer? Preciso contratar gente. Quantas pessoas? Preciso ir atrás de conta. Precisamos ver um lugar para gente. Então, assim, foi um absurdo de ensinamento que ser essa primeira funcionária junto com o Samuel Gaston e o Musa montarem essa operação, ser managing director disso, muitos ensinamentos. Foi incrível. E, de fato, depois da David, eu voltei a trabalhar com o grupo da Ogilvy, fiquei 4, 5 anos na David, voltei depois para cuidar de crescimento como uma pessoa de growth do grupo Ogilvy, trabalhando para todas as agências de novo. E aí, quando a WPP me convidou para assumir a VML, e eu achei curioso porque você usou uma frase que meu irmão usou, e nós somos muito próximos, conversamos muito, e quando eu fui para a VML, poxa, me deu muito medo. Não tem como assim, todos acho que os grandes movimentos me deu medo, porque eu saí, né, de 18 anos, sim, dentro da APP, a mesma holding company, e que de fato, dá algum conforto ali, mas eu estava saindo do lugar que eu fiquei 18 anos para ir para um outro desafio, um desafio muito grande. E aí eu falei, poxa, eu lembro que no dia que eu tinha que dar ali a resposta, o meu irmão me mandou uma foto e atrás tinha um quadro, assim, que ele estava falando, o quadro falava, tá com medo? Vai com medo mesmo. E aí foi o que você acabou de falar, por isso eu achei muito, muito curioso, muito querido. Então é isso também, a gente tem uma hora que assim, então vai com medo, tá com vontade. Eu acredito muito também, Isa, numa coisa que eu sempre falo que quando bate aqui. Eu acho que a gente, na vida, em tudo, profissional, pessoal, quando você tem alguma coisa que, né, te propõe uma proposta de emprego ou você está ali numa grande decisão de vida, eu acredito muito nessa sensação que bate, assim, ó, bateu. Bateu é a tua verdade, é o que você quer, é o que o teu coração quer. Depois, se vai dar certo ou não, eu tinha uma psicóloga que já morreu que falava isso, ó, ela era italiana, então, a Pina falava, querida, bateu é verdade, a alma quer, ela falava assim. Depois sobe para a cabeça e na cabeça só tem minhoca. E aí, quando você ai, mas será? Já é a minhoca. Então, o que eu levo disso é isso, bateu. Você é o que você quer, é a tua verdade. Se vai dar certo ou não, são outros 500, porque tem outras variáveis, negociações, vai dar ou não vai. E sai um pouco, né, só do bateu, mas lembra dessa tua primeira reação, lembra dessa coisa assim, quero, nossa, quero muito. E lembra para você poder decidir, aí você vai vendo também, aí também pesa, eu sou uma pessoa muito racional e muito pragmática, pesa, dá, não dá, vai ser interessante ou não vai, quais são os riscos ou não, acho que você tem que ponderar tudo isso. Mas lembra
do gut, assim, não é nem gut, mas eu ponho muito a mão aqui, mas você lembra daquela batida daquela vontade, aquela coisa que te deu aquela emoção, sabe? Aquele primeiro sentimento, ele Se é não bom, se é mente. bom, ele é de verdade. Fica aí o conselho que Karina acaba de dar. Mas é verdade, gente, porque... E ainda mais, Isa, nós, né... Tô aqui falando com a Isa, mas com quem for nos ouvir, também temos um lugar de mulher aqui falando. Poxa, não é fácil, né? E às vezes a gente tem medo, tipo, será? Tem a tal da famosa síndrome da impostora, que é um outro assunto enorme para se ter, mas assim, você fala, será que dá? Mas será? Será que eu vou conseguir? O que bateu? Confia, lembra daquele sentimento. Aquela é a tua verdade. Se não der certo, tudo bem, mas lembra dela, não deixa aquela primeira coisa assim ir embora. Você foi acometida pela síndrome da impostora? Ai, quem não é, ou quem nunca, né? Quem nunca pensou assim, ó, mas será? Eu falo para quem eu respondo hoje, que é o Stefano Zunino, que é o Country Manager da WPP, e eu brinco, eu falei para ele, mas você tem certeza? Quando ele me chamou para assumir a VML aqui no Brasil. Falei, poxa, ô Stefano, pensa bem, porque assim, ó, eu nunca fui CEO e eu nunca fiz uma fusão. Não, Karina, não é isso, vamos. E aí eu brinco com ele, depois de um tempo, quando acabou e fizemos a fusão, eu falei, pô, Stefano, é o seguinte, eu tô achando que você só me chamou porque eu nunca fui CEO e nunca fiz uma fusão, senão eu não tinha aceitado. O tamanho da encrenca. E aí a gente brinca, ri, mas é super brincadeira, que bom que ele me chamou, que bom que eu ouvi aquela batida e que sim, dá medo, mas que eu fui com medo mesmo, sabe? Que bom. E quando você assumiu o comando da VML, você passou por diversas arrebentações. Primeiro, a mega fusão, e depois, alguns meses depois, a agência perdeu um dos seus principais clientes, a Vivo. Já se passaram alguns meses desde esse episódio, você ainda pensa nisso? E como que você lidou com isso na época? Boa. De fato, muitas arrebentações. Começando falando um pouquinho aí da parte da fusão, né? Então, você imagina que a gente chega e eram duas grandes agências, né? Então, a gente não estava falando de uma agência pequena, porque também essa fusão, ela foi uma fusão global. Então, alguns mercados, às vezes, não, poxa, mas a Underman Thompson aqui não era tão grande. Não, no nosso mercado, no Brasil, eram duas grandes agências com dois legados, agências aqui de... Quantos anos a Thompson aqui no Brasil teve, historicamente, depois já tinham se juntado. Então, eu tinha uma Underman que juntou com a Thompson. A VML, que era americana, menos conhecida, que já tinha se juntado com a Young, que também tinha um legado enorme aqui no Brasil. Então, essas quatro que viraram duas e que viram uma, no 1º de janeiro de 2024, fala, agora a gente é VML. E junta-se com uma agência de mais de 1.000 pessoas, Isa. E aí a gente tem, né? Então, de um lado, toda a parte da fusão e o que significa, e para mim foi maravilhoso, um aprendizado absurdo, assim, fazer uma fusão. Então, tem partes burocráticas brutais, assim, de vamos juntar folha de pagamento, não vou falar muito coisas chatas, mas assim, para listar rapidamente coisas que você fala, poxa, como é que eu junto folha de pagamento, harmonização de benefícios, contratos de todos os clientes, que entidades legais a gente vai ficar, para dizer o mínimo. Então, assim, toda essa parte de uma fusão, prédios, escritório, vão para onde, o que a gente faz, e, ao mesmo tempo, então, aí você deixa correndo uma parte aqui da fusão. E, ao mesmo tempo, a gente chega numa agência com mais de 35 clientes, e você chegando ali, aí eu me colocando no lugar, né, da liderança da VML no Brasil, chegando em cada um dos clientes e se apresentando. E também uma oportunidade muito bacana. Isso eu acho que tem um lugar assim, olha, teu time está aqui, é o teu time, porque só juntou, então o teu time está aqui. Mas que momento incrível para, primeiro, entender o que nós estamos fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim, como é que a gente pode fazer melhor? Porque sempre vai ter lugar, espaço para melhorias, para conversa. Aí volta ao meu ponto da comunicação. Sempre vai ter melhorias para a gente fazer. Então, como é que a gente pode melhorar? O que a gente podia trocar? E também
mostrando para cada cliente, apresentando agora como VML, o que mais que ele tem, né? Então, teve muito cliente que falou, poxa, Karina, incrível, que mais que você vai me dar? Que mais que a gente pode ter agora? Então, nessa agenda positiva e bacana. Então, e ao mesmo tempo, chegando nesses clientes e nada parando, porque o dia a dia sendo entregue de todos esses clientes e on top of that, juntando uma liderança, escolhendo ali uma liderança, olhando os times, fazendo uma fusão desses times. Então, tudo isso junto foi bem intenso e dinâmico para a gente escolher palavras educadas para esse horário do podcast. Mas foi lindo, foi maravilhoso, um aprendizado incrível. E aí, sim, né, aí falando de perda de contas. A gente sabe que o nosso mercado ele tem esta dinâmica. É uma dinâmica que eu acho que vem evoluindo, dinâmica de concorrências, eu acho que é muito tema para muita conversa, a gente tem falado muito sobre isso no nosso mercado, a gente está evoluindo, mas sim, todo dia uma agência ganha ou perde uma conta, isso acaba acontecendo essa dinâmica, ninguém gosta de perder conta, eu também não gosto, a gente gosta de ganhar, perder uma conta não é bom, porque no final das contas uma agência, ela só existe por conta dos clientes. Né? O que uma agência tem de ativos? Pessoas, talentos, recursos, pensando, criando, atuando e agindo no negócio dos clientes dela. Então, se você não tem esse cliente ou esse negócio, você tem que redesenhar a tua agência, considerando o que você tem ou não tem. Você ganha, né? Ou perde um cliente. Então, tem essa dinâmica que impacta diretamente. Então, ao sair um cliente, tem um impacto, sem dúvida nenhuma. O que eu posso te dizer deste episódio? Poxa, graças ao tamanho da VML, então a VML hoje, globalmente, ela é a maior agência do mundo, ela é a maior creative powerhouse do mundo. Aqui no Brasil, ela é uma das maiores agências do mundo também. E isso, graças a Deus, a hora que você perde um cliente, ela tem um impacto menor do que, às vezes, uma agência que, poxa, 80% daquela agência é aquele cliente. Perde um cliente daquele, você fecha uma agência, infelizmente. No nosso caso, claro, você tem um impacto, Tem ali aquelas pessoas, como é que eu consigo transferir essas pessoas, esses talentos que estavam trabalhando ali, como é que a gente acomoda ou não. Então, tem um impacto. Ainda bem que, no caso da VML, pelo nosso tamanho, é um impacto menor. E como que você lida com isso também? Eu acho que, neste caso que você citou específico, eu acho que tem uma coisa que, assim, então, ninguém gosta de perder conta. Acontece. Mas eu acho que, nesse caso, muitos casos, para muitas coisas na vida, né? Muitas vezes, o como, ele importa mais do que o quê. E eu acho que esse foi um dos casos que o como, ele impactou bastante, além de ninguém gostar de perder uma conta. Então, o como, ele foi bem desagradável. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que tudo tem aquela expressão em inglês do silver lining, né? O que você tira disso? Eu acho que a gente, dentro da VML, eu como liderança, com todas as outras lideranças e as pessoas, a gente teve uma atuação nesse caso, e temos em todos, e eu sempre falo isso, sempre a gente vai estar aqui antes de qualquer coisa, a gente vai chegar antes nas nossas pessoas, conversar antes. Eu nunca vou querer que alguém saiba alguma coisa num jornal antes de saber internamente. Então, a gente cuida muito disso, para que a gente tenha essa ética e esse cuidado com as pessoas. E tratar isso de uma maneira humana, de uma maneira responsável, e falar, olha, gente, aconteceu essa situação. Estamos aqui, ninguém gostaria de passar por isso, mas nós vamos passar junto e vamos conversar como vai ser. E aí, acho que no final disso, você vai entendendo que acontecem ganhos e perdas, mas o como que você consegue atuar com as suas pessoas, com o mercado, ele importa demais. Ele faz uma grande diferença, Isa. Uma das discussões mais constantes do nosso mercado, do mercado de agências e anunciantes,
a transparência das relações. Eu acho que esse episódio suscitou bastante a discussão sobre relações de mercado. Como é que você lida no seu dia a dia? Ou como que você vê também os seus pares, seus colegas trabalhando para que haja mais transparência, mais relações sustentáveis? Num podcast muito próximo da gente, né, que foi o Falas Women Show, acho que você deu entrevista para a Regina Augusto, você fala que você observa que muitas vezes as relações entre agências e clientes acabam sendo muito transacionais. Como fazer para que isso não se transforme, né, numa coisa meramente transacional, já que é um mercado feito de pessoas, de talentos, como a gente estava falando? Maravilhoso. A resposta, e aí a gente estende mais, a resposta simples é não ser transacional. É todo mundo cuidar para a gente não ser menos transacional. Eu acho que tem acontecido muito mesmo. Mas ao mesmo tempo eu vejo e troco e vejo muitas lideranças, eu acho que a gente tem novas lideranças e novas, assim, quando eu cheguei na VML, uma das coisas que que me brilharam, né? E a história do bater, que me bateu ali assim, poxa, 2024, dá para a gente fazer diferente. O que a gente quer parar de fazer? Então, tem aquela coisa, o que a gente vai continuar fazendo? O que a gente quer fazer diferente? E eu acho que tem muita liderança que está chegando, assim como eu estou chegando aqui, e que viveu muitos anos e fala, poxa, mas isso não é legal. Como é que eu consigo? A competitividade ela é legal? Putz, faz parte do nosso mercado. Mas como é que ela é menos destrutiva? Como é que a gente consegue trocar mais com pares, com pessoas? Porque perder faz parte também e ganhar faz parte. Quando você perde, você fala, pô, mereceu. Aquela agência mereceu ganhar. Pô, o trabalho estava muito bom, que legal, fico feliz por ele. Gostaria de ter ganhado? Gostaria. E como é que então você tem? Eu acho que só com uma liderança também que é mais positiva, que é menos destrutiva. Eu tenho visto e trocado com pares meus e vejo essa vontade de fazer diferente. Então, acho que isso tem uma parte. E a outra, quando a gente fala de transacional, que também passa por isso, como é que a gente tem mais relações e conversa mais, se comunica mais e se conhece mais. E nos clientes, eu acho que sim. Até pela dinâmica do nosso mercado, aí troca, aí vai. E é sobre pessoas. E é só sobre pessoas. No final, o nosso mercado, sim, tem tecnologia, tem a inteligência artificial, tem todas as ferramentas que cada dia vão surgindo e elas são excelentes para melhorar e para ajudar a gente, mas o nosso mercado é sobre criatividade, sobre pessoas. E como é que a gente, através da criatividade das pessoas que pensam e que atuam nos clientes, nos produtos, nas marcas, fazem a diferença no negócio através de criatividade e comunicação. Então, quando a gente entende isso, e eu sou uma pessoa que gosta muito de pessoas e gosta muito de clientes, e eu ouvi isso de um cliente, inclusive, tá? Quando ele falou, poxa, Karina, tá transacional demais. Então, eu tenho isso, assim, como ser menos transacional. E eu acho muito curioso, Isa, porque aí também, de novo, falo nesse lugar de agência que está aqui para servir os clientes. Tem tanta gente que trabalha em agência e que não gosta de cliente. Sabe, que não quer conversar. Poxa, eu aqui, vindo para cá, eu falei com 3 clientes. E eu acho que o cliente, e eu ouvi isso de um outro cliente, um cliente global que eu trabalhava antes, e ele falava assim, ô Karina, o cliente é o cara mais solitário e sozinho que você vai conhecer na sua vida. Ele tá lá, tá ardendo, tá com um monte de problema. E o que uma agência, né, e o que um profissional que está ali trabalhando com esse cliente deveria ser você tem uma ligação para fazer. Você tem aquele número que você faz. E se você tem um parceiro que o cara sabe assim, esse cara tá junto comigo. Esse cara tá ali, de fato, envolvido e preocupado com o meu desafio junto comigo. É para você que eu vou ligar. Então, eu acho isso muito rico. E para quem está ouvindo, e quem está começando o nosso mercado, e quem está trabalhando, eu acho que tem isso, assim, genuinamente, se envolva, genuinamente faça do problema do seu cliente o teu problema junto para a gente achar a solução junto. Aí é imbatível. Aí é uma relação de parceria que todo mundo ganha com isso. Uhum.
O papo tá bom, a gente vai caminhando pro final dele, mas a gente tem algumas brincadeirinhas que brincam com o trocadilho, né? Que é o nome do programa, A Ideia. E eu queria que você contasse pra gente aqui qual que foi a pior ideia que você já teve na sua vida. Ah, a pior ideia que eu já tive na minha vida. Ah, Isa, eu não sei qual a pior ideia que eu já tive, porque eu também eu penso, não sei. Eu sei qual é a melhor ideia que eu já tive. A melhor ideia que eu já tive, sem dúvida nenhuma, foi ter meus 2 filhos. Essa foi a melhor ideia, mas assim, de disparado. Disparado, Pedroca e Helena são minhas melhores ideias. E graças a Deus que eu tive essas 2 ideias incríveis, assim. Agora, a pior... Pode ser a pior ideia ou pode ser um erro que você cometeu que no final você aprendeu, tirou alguma coisa daquilo. Aí é que eu acho que erros a gente comete tantos, assim. Eu já cometi vários erros também. Mas concordo com você no seguinte, no sentido que a gente tem que aprender com eles, porque errar, assim, ó, bastou a gente nascer, né, como ser humano, que a gente vai falhar e que a gente vai errar. Porque é da nossa natureza, senão não seríamos humanos, seríamos uma máquina. Então, assim, nós somos seres humanos. Posto isso, nós vamos falhar. E aí eu acho que tem se eu, né, não sei qual foi a pior ideia, mas falando de falhas e de erros, a hora que você falha, cara, falhei. E, legal, vou cometer outras, mas tentar não cometer o mesmo e ver o que você tirou disso. Embora ontem eu estava falando com uma pessoa da agência e ela falou, não, eu falhei. Ela falou, falho pouco, é muito raro isso acontecer, mas falhei, é isso, falharemos todos. Mas como que a gente tenta errar ou ter outras falhas que não as mesmas e aprender junto com isso. Também não ser tão... Eu sou uma pessoa também muito autocrítica. E eu também penso muito nisso, assim. Eu fico, nossa, olha o que eu fiz, sabe? Eu fico, assim, ó, eu dou uma remoo aqui bastante, assim, me penalizo bastante. Eu tenho tentado também ser mais gentil comigo, porque porque são tantos desafios, né, Isa? Então, assim, tentado assim, falhei, vou fazer melhor e vamos em frente. Não se penalize tanto, tente ser gentil, né? Tento ser muito gentil com todas as pessoas e às vezes eu acho que eu esqueço um pouco de ser gentil comigo. Estou tentando. E você, como profissional que construiu a sua carreira em atendimento e negócios, mas hoje, mais hoje, né, assim, de uns tempos para cá, se fala muito sobre como a criatividade tem que permear toda a agência, porque é o produto, enfim, é o cerne do negócio publicitário. Você vê que você precisa exercitar a sua criatividade no seu dia a dia, no que você faz? Tanto como profissional de atendimento e hoje como CEO? Muito, mas muito. Gente, criatividade, ela não está de jeito nenhum apenas centralizada na área da criação, para falar, né, do universo da agência. A criatividade, ela tem que permear tudo e qualquer área e segmento e pessoas dentro da agência. Eu falo isso muito. Como é que a gente tem a área financeira mais criativa da agência, sim, para poder fazer a coisa chegar ali, para a gente poder fazer o bloquinho de carnaval, mas também entregar aquilo, para a gente poder... Então, assim, a área financeira tem que ser mais criativa, a área de mídia, colada na criação, pensando projetos. Então, assim, a criatividade ela tem que permear tudo. E a criatividade não é só... o produto final de um grande filme. A criatividade, ela tá... Poxa, como é que a gente faz processos serem mais interessantes? Como é que a gente faz avaliações de performance serem mais interessantes? Como é que o RH torna treinamentos mais interessantes e criativos? Como que a gente engaja, empodera as pessoas dentro da agência para a gente ter... conversas onde as pessoas se empolguem com projetos, com metas. Então, assim, não acho que o produto criativo, e sim, tem o produto criativo que sai, mas a criatividade está no começo, no meio, de fim de
toda e qualquer coisa dentro de uma agência. Uhum. E como que você se mantém inspirada? Porque é uma agenda muito atribulada de CEO. Tem que lidar com pessoas, tem que lidar com os clientes, com os negócios. Qual que é a sua rota aí de fuga para continuar sendo presente na sua vida profissional? Poxa, a minha rota de fuga é assim, eu gosto muito de me exercitar. Então, é uma coisa que eu faço todos os dias. E faz um tempo eu comecei a me exercitar muito e faz muita diferença na minha vida. É, eu tenho para mim que, assim, durante o dia a gente passa, né, no meu caso, poxa, a gente cuida da agência, a gente cuida das pessoas, eu cuido dos meus filhos, eu tenho pai e mãe vivo, cuido dos meus pais, do marido, da casa. E aí, por exemplo, no exercício que eu faço todo dia, é provavelmente a única hora do dia que é só minha e que é para mim, que sou eu cuidando de mim. Porque o resto, eu tenho muito prazer em estar com os meus filhos, cuidando deles, estou dando atenção para eles, para o meu marido, para os meus pais, para a agência, para as pessoas, para os clientes. E a Karina? Então, na hora que eu estou me exercitando todos os dias, é quando eu me sinto inspirada assim, pô, você está cuidando de você. Esse tempo é teu e ninguém vai tirar e está fazendo uma coisa que só você faz por você mesmo. Então, sem dúvida nenhuma. Tá com as crianças muito, assim, acaba quase todo o meu tempo que eu não estou trabalhando e fazendo o meu exercício, eu estou com as crianças e com a família, isso me inspira demais, me alimenta demais. Criança é maravilhoso, né? Eles têm uma criatividade, uma generosidade, uma genuinidade tão deles que me inspira muito também. Assistir uma sériezinha, né? Isa também, cozinhar um pouquinho. Qual que é o seu exercício? O que você faz? Eu faço personal, faço musculação. Eu agora coloquei uma esteirinha em casa, então eu acordo às 5h45, antes das crianças acordarem, e vou para a esteira fazer 30 minutinhos ali, ó, inclinando, para dar aquela derretida, e depois eu treino musculação. Tô adorando. E até foi muito curioso, vou contar essa história antes da gente finalizar. Eu comecei a fazer hot yoga. Eu nunca fiz yoga. E comecei a fazer hot yoga porque uma cliente nossa, falando de hot yoga, junto com uma outra pessoa da agência, ela estava aqui em São Paulo, vieram para cá, ela falou, não, vou fazer amanhã, vamos fazer? Eu tinha acabado de conhecer essa cliente, falei, não, vamos, total. E fui com a cliente fazer uma hot yoga, junto com o pessoal da agência, e eu me encantei. Então, aos finais de semana, eu faço uma hot yoga, é um negócio assim, e levei mais um monte de gente da agência, vamos fazer, fizemos, não, vamos sábado, todo mundo se encontrou lá para fazer o hot yoga. Acho que é um detox, é uma coisa que você gostoso, já fez? Já fiz, é muito bom. Tem um negócio ali naquele lugar, assim, ó, que você dá é um detox mesmo. Então, eu tento fazer de final de semana hot yoga, treino durante a semana e tento fazer uma vez por semana box em casa também com o professor que vai. Que aí vai todo mundo. Aí é descarregar todo o estresse. Aí todo mundo apanha, é isso. Uhum. E tem alguma coisa que você consumiu recentemente, um podcast, um livro, uma série, um filme que te inspirou? Boa. Bom, tem duas coisas que eu estou lendo e assistindo agora que eu acho interessantes. Uma delas, e é muito curioso, a Managing Director da VML de Sydney, do escritório de Sydney, na Austrália, ela é uma escritora super famosa na Austrália. Ela tem mais de 3 livros escritos. E ela agora, inclusive, vai virar uma série da Netflix. Então, eu fui para Nova York, ganhei os livros, estava numa reunião global e ganhei os livros. Ela chama Sarah Bailey. Os livros dela são de investigação policial, de crimes, super interessante. E de série, eu estou assistindo uma série, até acabou, acho que a 3ª temporada agora, incrível. Eu gosto muito de série de ficção, mas essa série, ela é fictícia, mas digo, não é fictício de vamos a Marte, voltamos. Ela chama Shrinking, no Apple TV, Shrinking, que em inglês é Shrink, é psiquiatra, mas em português é Falando a Real. Então, é com Harrison Ford. Ele é um terapeuta, tem 3 terapeutas, e eles têm lá... tem uma dinâmica interessante, tem sacadas bacanas, fala sobre vida, fala sobre família, sobre relacionamento. É mais leve, engraçada, com sacadinhas. É incrível a série, assistam Falando a Real na Apple TV. E os livros da Sarah Bailey, que é a Managing Director da VML da Austrália, em Sydney.
E eu gosto muito de uma série que está na Apple TV, que chama em inglês Shrinking, que shrink é psiquiatra, né, em inglês, mas em português é Falando a Real. E é com o Harrison Ford. Você já assistiu essa série? Não, mas gosto do Harrison Ford, então vou atrás. Ele é um terapeuta, e são 3 terapeutas. É maravilhosa a série. É leve, é inteligente, é engraçadinha, é incrível. Falando a Real na Apple TV. Então, essa fica uma dica completa inteira, que eu tenho nome para dar, né? E aí você falou da escritora da VML. Eu descobri recentemente, lendo 100 Anos de Solidão, que o Garcia Marques trabalhou na JWT. Não sabia disso, está no prefácio da edição que eu tô lendo do 100 Anos de Solidão. Várias pessoas que a gente encontra falam, não, eu trabalhei assim, a WPP tem agências de muito, muito longo prazo, acontece. Outra, né, David Ogilvy, se você lê aí a biografia dele, ele também trabalhou em vários restaurantes antes. A gente vendeu... Tem isso em comum com ele. Temos em comum isso, eu e David. É isso. Muito obrigada, Karina, pela sua presença aqui no A Ideia. Foi ótimo. Até a próxima. Ai, obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Espero que quem for nos assistir goste do papo também. Foi um prazer. Muito obrigada. Valeu, até. Confira este e outros episódios do A Ideia nas plataformas de e-mail e mensagem, nos agregadores de podcast e na nossa página do YouTube. Os episódios são gravados no Content Club em São Paulo.